Bom, eu falo aqui também, né? E aqui e aqui. Tá, oi, alô, alô. Alô, tá. Podemos começar então? Pode? Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindo a essa casa. Eu agradeço o convite e vamos iniciar fazendo uma prece de abertura. Como todos os trabalhos espíritas dessa casa, a gente sempre faz uma prece. Então eu quero convidar a todos que comecem a respirar lentamente. Inspira e expira, desacelerando todos os pensamentos nesse instante, se concentrando no aqui, no agora. Devagar, cada vez mais devagar. E assim elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos. A Jesus, Mestre amado, nosso irmão querido, companheiro de todas as nossas horas. Aos espíritos amigos, aos nossos mentores. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta noite. Senhor, te agradecemos as bênçãos recebidas durante mais esse dia. A bênção da vida, o trabalho, nosso lar, a harmonia, por tudo que temos e pelo que somos. Que os ensinamentos da noite possam entrar em nossa mente, fixar em nosso espírito e assim levar-nos juntos no nosso caminhar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos abrir os nossos olhos, nos preparando para hoje o nosso bate-papo. Eu quero começar hoje trazendo um diálogo que tem no Evangelho de João entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos era um doutor da lei, reconhecido no Sinédrio, era muito importante, era um mestre nessa arte de ensinar. E ele é um dos poucos, ou o único, no Sinédrio, que acreditava nos milagres de Jesus. Ele acreditou nos milagres de Jesus. E um dia, querendo conversar com ele, foi até ele à noite, conversar com Jesus e perguntou para ele: Mestre, como podemos ver o reino de Deus? E Jesus, então, como ele sempre falava, em verdade eu te digo, que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Mas, mestre, como pode um homem velho nascer novamente? Como pode entrar no ventre de sua mãe e renascer? E Jesus então falou, Em verdade te digo, o que nasce do Espírito é Espírito, e o que nasce da carne é carne. Esse diálogo ficou claro sobre a reencarnação, a importância de nós reencarnarmos. E eu quero trazer para hoje, o nosso bate-papo aqui, sobre renascer. Eu quero falar para nós, para estudarmos sobre o renascimento. Nós estamos passando por um tempo difícil, um período difícil, não sabemos o que vai acontecer daqui a algum instante, não sabemos o que vai acontecer a um minuto. Nós estamos vendo aí guerra, violência para todos os lugares, não tem moral, muita confusão, brigas pelas ruas. Nós estamos carregando, às vezes,
parece que carregamos um peso muito grande e isso nos atrapalha. Carregar esse peso, quando nós colocamos em nossa mente, que é um fardo muito pesado, muito grande, nós esquecemos um pouco a nossa luta e desanimamos. Então, quero falar hoje com vocês sobre a oportunidade do renascimento. Quero aproveitar esse diálogo e falar para vocês. Do nosso passado, nós guardamos muita coisa. O subconsciente, ele registra muita coisa do passado. Então, nós temos muito acontecimentos e fatos bons, acontecimentos, ensinamentos que trouxemos lá de trás. Mas, como os bons seres humanos que somos, nós lembramos apenas de mágoa, ressentimento, lembramos apenas das coisas ruins, e isso atrapalha um pouco. Quando eu falo sobre o renascimento, vamos pegar um ano nós temos 365 dias. Nós temos 365 dias, oportunidades de renascer novamente. Quando nós levantamos, quando nós abrimos os olhos, nós acordamos para escrever uma nova página da nossa vida. Isso é uma oportunidade divina que está dando a nós, para fazermos tudo diferente, melhorarmos, fazer a nossa renovação moral, uma renovação moral com isso. Se nós pegarmos, então, um dia, são 24 horas. A cada hora, você tem uma nova oportunidade. Falando em hora, não em minuto. Então, por aí você vê. Se você pegar a idade que você tem hoje, a idade que nós temos hoje, quantas oportunidades, então, multiplicando por 365, quantas oportunidades nós tivemos de um novo recomeço? Quantas oportunidades que tivemos de modificar a nossa caminhada, o nosso caminho, o nosso entender. Nascer de novo é preciso, Quantas vezes nós já paramos com uma dificuldade que achamos que nunca ia ser resolvida? Quantas vezes nós nos defrontamos com algo que parecia que nunca ia acabar, mas acabou. E muitas vezes até esses problemas que surgiram eram resolvidos sem que a gente tomasse conhecimento. Da mesma forma que vinha, ia embora. E nós ficamos com muito isso dentro de nós. Nós trazemos para o nosso peito tudo isso, para o nosso coração, toda a energia negativa que aquele problema traz. Eu sei que não é fácil quando a gente está de frente de um problema, mas nós temos que começar. Alguém te magoou? Tenha compreensão. Alguém não te entende? Mostre novas ideias. Obrigado. Renascer agora em teus propósitos. Fazer um renascimento dos teus propósitos. Obrigado. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então vamos lá. Diante das dificuldades que surgem, dos obstáculos que surgem na nossa vida, eu quero fazer uma pergunta para que vocês pensem agora. Como é que eu estou direcionando a minha vida? Não precisa responder. Então vou repetir de novo. Diante dos direcionamentos, diante dos obstáculos que surgem na nossa vida, qual o direcionamento que eu estou dando para a minha vida? Eu estou na beira da estrada, vendo a vida passar.
Eu estou esperando a vida me levar, a vida leva eu, né? Como diz aquela música, né? Ou diante das dificuldades que surgem, eu me levanto e procuro observar o que aquilo pode me trazer, as oportunidades que estão ao meu redor quando eu levanto. O que aquilo traz para mim, a minha queda, levantar e caminhar de novo. Eu trabalho muito com jovens, né? E o que a gente pode falar dos jovens de hoje em dia? Muitas vezes, rapidinho, os pais delegam um ensinamento moral, um ensinamento religioso a outras pessoas. Alguns dão uma maquininha para que o filho possa ficar dentro de um quarto. E com tudo isso, dentro de casa hoje, a maioria das famílias não tem diálogo. Não existe diálogo dentro de casa. É um para cada lado. E com isso, nós estamos fazendo o quê? Afastando Jesus da nossa vida e Jesus do nosso lar. Você já parou para falar com um jovem sobre Jesus? Eu tentei algumas vezes, eles falam assim: professor, você é careta. Ou então, em casa, nós fazemos oração antes do almoço, antes das refeições, né? E quando tem um jovem, minha neta, quando vai fazer, é só assim, a gente pede para fazer, né? Agradeço pelo meu alimento. Então, falta diálogo dentro do nosso lar. E isso está afastando Jesus da nossa vida, Jesus do nosso lar. E nunca foi tão importante a presença dele hoje em nossas vidas. O Evangelho nunca foi tão importante para nós, para a humanidade. Falando um pouco da reencarnação, muitos eles acham que vêm reencarnar apenas para passear. Muitas pessoas também acham que é só um prazer a vida. Alguns têm medo, acham que a vida é sofrer, né? Oi, você está bem? Mais ou menos. Não sei o que eu fiz para que Deus me desse isso. Qual o castigo que eu mereço? Deus não castiga ninguém. Tudo depende das nossas ações, nossas atitudes, né? Quando nós pensamos sobre o sentido da vida, é difícil dar um direcionamento, porque cada um tem a sua visão, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem o seu entendimento. Então fica muito difícil falar sobre isso. O Espiritismo, ele não é salvacionista, ele não veio salvar ninguém. Ele é pedagógico, ele nos mostra o caminho para seguirmos. Ele vem nos mostrar o caminho, a direção a ser seguida. E mostrando esse caminho, quem é que tem que seguir? Somos nós. Por isso eu digo que ele é pedagógico, ele nos ensina o caminho que devemos tomar. Nós temos conhecimento sobre moral, aprendemos muita coisa, né? E nós sabemos, se não fazer a lição de casa, né? A gente sabe que tem, a gente costuma falar sobre 1 brau, depois vem 2 brau, 3 brau, é brau para tudo que é lado, né? Tem brau que não acaba mais, né? Então o mundo nunca precisou tanto de Jesus como nos dias de hoje. Nunca a humanidade precisou tanto dos ensinamentos, tanto do Evangelho e tanto dos ensinamentos de Jesus, como nos dias de hoje. O Espiritismo, ele fala muito sobre o momento de transição que o nosso planeta vive. Então ele fala muitos são os palestrantes que abordam esse tema. E o porquê esse momento de transição? Por que o planeta está passando de provas e expiação para um planeta de regeneração? O nosso planeta hoje entrou em uma aceleração.
Então as energias da Terra, elas estão vibrando mais fortes e mais rápidas. E nós não estamos conseguindo acompanhar essas energias. Então nós nos sentimos mais cansados, parece que o dia passa mais rápido, não conseguimos dormir direito, ficamos nervosos com mais facilidade, ansiedade, né, a doença do momento, né, a ansiedade toma conta de nós. Tudo isso porque nós não paramos para refletir sobre o que está acontecendo. Quantas vezes, né, nós vemos as pessoas falarem que não tem tempo para nada. Parece que o povo, pelo contrário do que nós esperamos, o povo também se acelerou por outro lado, ou seja, quer tudo em cima da hora, quer tudo rápido. Parece que está naquele momento de Fórmula 1, né? Todo mundo correndo, parece que está tudo rápido, querem resposta para tudo. Em vez de parar, nós vamos levar ainda um tempo para compreender sobre essa aceleração, sobre esse planeta de regeneração. Nós vamos demorar um tempo, mas é quando nós olharmos para dentro de nós. A regeneração é nossa. Nós que temos que regenerar. Quando nós formos pessoas do bem, nós vamos começar a entender o que é esse processo de regeneração. E o que é o resultado das minhas imperfeições? É o mal que eu não quero fazer, é o mal que eu não quero para mim. Tudo isso, a presença do mal na minha vida é a ausência do bem que eu não faço. Nós sabemos aqui que somos todos irmãos. Nós somos irmãos. Eu sou irmão daquela pessoa que é boa, que é boazinha, que é bem, que faz tudo bem. Ele é meu irmão. Mas é aquela pessoa ruim, que fez ações desastrosas, que partiu para um outro lado. Ele também é meu irmão. Ele também precisa da atenção, da minha oração. Ele também precisa da minha compreensão. Jesus, quando ele subiu no monte para fazer aquele poema que foi as bem-aventuranças, no final das bem-aventuranças, ele falou para nós assim: vós sois a luz do mundo. E depois disso, ele logo falou: brilhe a sua luz, deixa a luz de você brilhar. Como que nós podemos iluminar, deixar essa luz brilhar? Quando nós olhamos para o nosso interior, fazendo a nossa reforma, conhecendo o nosso interior, conhecendo a capacidade que nós temos de produzir, de fazer o bem, toda aquela capacidade que a gente tem, nós começamos a nos iluminar. Nós começamos a deixar brilhar a nossa luz. No momento em que olhamos para dentro de nós, nós buscando esse processo de iluminação, ele faz um convite para nós. Esse processo, ele está fazendo a chamada para que a gente possa fazer a nossa renovação moral. Nesse instante que a gente tem que morrer. Morrer o velho para renascer o novo. Para que o novo possa existir, a gente tem que morrer com o velho. Ou seja, muitas vezes, para nós caminharmos para frente, nós temos que deixar para trás alguma coisa. É uma mudança. As mudanças, elas são difíceis, elas machucam às vezes, elas ferem, elas doem, mas temos que deixar algo para trás para que a gente possa caminhar. É como se tivesse, eu sempre digo, uma bifurcação.
De um lado você tem um caminho, você chega numa estrada, daqui a um pouco você tem que escolher o caminho da esquerda ou o caminho da direita. Se eu ando no caminho da esquerda, tem uma placa que diz lá, faça tudo a mesma coisa como seu pai fazia, seu avô fazia, seu bisavô fazia, que vai dar certo. Ou seja, é aquele momento em que a gente fica parado e não corre atrás de nada. O outro lado é o da educação. Eu vou ter um problema, eu vou estudar aquele problema, vou conhecer para poder caminhar por aquele lado. Eu digo que é o caminho da educação. Vou estudar, conhecer, estudar, saber o porquê daquele obstáculo que eu tenho no meu caminho. E quando eu souber o porquê, aí sim, eu vou caminhar e ele não vai fazer mais parte da minha vida. Joana de Ângeles, através de Divaldo, ela fala assim: só matando o homem velho é que pode nascer uma nova criatura, uma transformação moral e espiritual, onde uma pessoa abandona seu passado e sua antiga natureza para se tornar uma nova criatura. Então, quando eu digo que devemos deixar o velho para trás, o passado nós sabemos que não podemos voltar. Então não adianta você ficar pensando no passado. Isso vai trazer mágoa para você, etc, etc. Então não adianta voltar. Chico Xavier, em uma frase de James Sherman, é uma frase que ela é associada a vários líderes espirituais. Essa frase, Chico Xavier, ele sempre falava sobre essa frase. Ele sempre tinha esse tema. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase, como eu disse, de James Sherman, né? Todos os líderes, a maioria dos líderes espirituais utilizam ela. A mensagem é clara: eu não posso mudar meu passado, eu não consigo, como eu falei antes, ele não existe mais. O que eu falei há 1 minuto atrás já é passado, já ficou no passado. Eu não posso voltar para poder mudar aquela frase. Então eu não posso mudar meu passado. É preciso nós agirmos no presente para poder construir o futuro. O que é agir no presente? O que é estar presente? É estar no aqui e no agora. Quando eu estou no aqui e no agora, eu vivo esse momento. Eu tiro o melhor para mim, o melhor ensinamento, o melhor aproveitamento, eu tiro desse momento. Não adianta eu estar aqui, pegar o exemplo da Casa Espírita, eu venho aqui tomar um passe, ouvir palestra. As palestras são feitas normalmente para que você esvazie a sua mente do que foi o seu dia. Nós sabemos hoje que o dia é tão corrido, é tanta provocação, nós já somos testados desde a hora em que acordamos até esse horário. Então nós chegamos aqui, é como se fizéssemos, relaxamos, né? Então aí sim, não adianta ficar pensando no que foi o dia, no que o chefe falou. Daqui você não vai resolver nada. E sim, você vai adquirir forças prestando atenção numa conversa. Nós estávamos conversando aqui agora, antes de eu vir aqui, né? Nós falamos que esse bate-papo, essa palestra que a gente faz, quando você presta atenção, quando você está presente, sempre alguma coisa serve para você e fica de lição. É incrível, quando eu assisto palestra, ou pelo YouTube, pelo Netflix, por onde seja, quando eu assisto palestra, eu falo, essa palestra foi para mim. Mas se eu estou pensando na conta de luz que está atrasada,
num parente meu que está enfermo, o que acontece? Eu não presto atenção, eu não estou presente. Então, quando Chico leva essa frase, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É como eu estava falando antes, nós temos oportunidades a cada novo amanhecer. Quando nós amanhecemos, o que acontece? Eu costumo perguntar, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Aí os jovens lá falam que é abrir os olhos. Não, é saber que está respirando. É você estar respirando, então você está encarnado ainda, né? Assim esperamos, né? Estando vivo, a vida é um presente maravilhoso que Deus nos deu. E quando você ganha um presente, o que você faz com esse presente? Você não quer cuidar dele? Você não guarda com carinho? Você cuida? Você utiliza ele com cuidado? É a mesma coisa na vida da gente. Nós temos aí todo dia a vida maravilhosa, né? Se nós olharmos cada detalhe, a presença de Deus em tudo, nós somos a sua centelha, né? A centelha, eu ouvi uma vez falar que é como se fosse uma grande fogueira, e dessa fogueira é o todo, né? E parte aquela. Então nós fazemos parte dessa fogueira. Nós fazemos parte, nós temos essa centelha acesa dentro de nós. É só deixar ela brilhar. Como nós podemos brilhar a nossa centelha? Fazendo com que cada dia que nós vivamos, cada dia, fazendo o melhor de nós. Vou fazer o melhor no meu serviço, vou fazer o melhor na minha casa, o melhor na minha rua, o melhor na minha vizinhança, o melhor no meu centro espírita. Eu vou dar o melhor de mim. E sem se importar com comentários, porque isso só atrasa a nossa vida, né? Então, nós não podemos corrigir os erros do passado, mas nós temos o poder de mudar a nossa história, a partir do momento que renascemos para uma nova vida. Como eu falei antes, se nós não deixarmos para trás o velho, continuar com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, a mesma rotina, nós não podemos caminhar para frente. Nós estamos, eu costumo dizer assim, né? A gente costuma estacionar num parâmetro que chega um momento que a gente vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha pode ser dolorida. Mas se nós começarmos a compreender melhor o nosso caminho, a nossa vida, a importância que tem esse renascimento para nós, a importância que tem nascer, poder nascer de novo, nascer esse homem novo, aí sim eu começo a olhar para frente. Diante dos meus obstáculos, eu vejo o que eu posso aprender com eles, o que aquilo está me ensinando, e seguir para frente no meu caminho. A vontade tem de estar presente na nossa vida. Nós devemos ter vontade de fazer o novo. Como eu falei antes também, é difícil, toda mudança é difícil, mas requer sacrifícios. E vocês sabem que mudanças existem. É só começar com o primeiro passo. Não é da noite para o dia, não vai ser amanhã que nós vamos conseguir fazer uma mudança. É como um livro. Você ganha um livro, se você não abrir a página e ler pelo menos um começo, você nunca vai começar a ler esse livro. Você deixa ele de lado e esquece. Mas se você criar um hábito de ler no começo 1 hora por dia, no dia seguinte, no outro, daqui a um mês você já vai estar lendo 2 horas, 3 horas por dia, e aquilo começa a ser um hábito. É a mesma coisa dos nossos passos.
um passo de cada vez, devagar, sem pressa. A mudança, ela ocorre devagar, mas ela ocorre. Só precisamos nós querer mudar. Brilhar a sua luz é olhar para dentro de você, fazer brilhar o que você tem de melhor dentro de você. O que eu tenho de melhor dentro de mim? Nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Nós sabemos entre nós aqui o que é certo e o que é errado. Por que continuar no errado? A escolha é nossa, é nós que fazemos. Então não adianta reclamar de fulano, de ciclano, do governo, disso, daquilo, porque o erro, a mudança começa em nós. Então o erro está dentro de nós. E fazer a sua luz brilhar é renovar o seu interior. A reforma íntima, que tanto nós falamos, tanto é falado, tanto é cobrado, tanto é ensinado, nós falamos, mas nós precisamos agir. A melhor divulgação do Espiritismo é você mostrar, são suas atitudes. Nós temos aqui o melhor remédio de todos em nossa mão. O Evangelho, ele nos traz uma lição a cada dia, uma lição diferente. Vamos olhar, não só olhar, mas poder praticar, agir do que está escrito dentro do Evangelho. Como eu disse, ele nunca foi tão importante como nos tempos atuais para a humanidade, tá? Então vamos olhar para ele com carinho, procurar seguir os passos de Jesus, deixar o velho, o que passou, que te causou mágoa, ressentimento, ódio, brigas, deixa ele para trás. Começa uma vida com amor, paz, carinho, atenção. Isso é passo a passo, mas a gente consegue. Não deixe que nuvens escuras atrapalhem o brilhar da sua luz. Elas ofuscam, elas vêm para encobrir a sua luz. Brilhe, faça-se brilhar. Nessa época, o mês que vem está tão próximo, o Natal, né? Nessa época, a humanidade começa a ficar com aquelas energias gostosas, bondosas, energias de doação. Vamos aproveitar esse momento também, fazer a nossa energia. Vamos mandar para o universo somente pensamentos positivos. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu acredito, eu tenho fé. E eu tenho fé em Deus, que a nossa luz vai brilhar. Então, que possa brilhar a nossa luz, vamos fazer isso, deixar o velho para trás, recomeçar uma nova vida e ser felizes. Eu tenho muita gente que me pergunta qual a missão, qual é a minha missão, principalmente no atendimento fraterno. Eu não sei qual é a minha missão. Nossa missão é ser felizes, é amar o próximo como você quer ser amado. E, finalizando mais uma vez, eu digo, brilhe a sua luz. Não se deixe levar por pensamentos negativos, por comentários maldosos, provocações. Não aceite isso. Aceite que é um momento ruim daquela pessoa em que ela está precisando, aquele irmão precisa de nós. Então, brilhe a sua luz. Obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.